Bom dia, paz do Senhor para você que está aqui me acompanhando nesta manhã. Estou muito feliz de estar conectado com vocês aqui logo cedo para estar ministrando a palavra de Deus. Irmãos, o tema de hoje é lança sobre Deus toda a sua ansiedade. Se é uma coisa que nós seres humanos a gente tem, é muita ansiedade, né? Eu acho que não tem ninguém aqui na face da terra, né, irmãos, que não passe por uma ansiedade. Eu acho que uma das coisas que a gente procura muito trabalhar e pedir para Deus cuidar do nosso coração é a gente aprender a tirar essa ansiedade. A palavra de hoje se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como eu falei para vocês, são vários os motivos que a gente fica ansioso. A gente fica ansioso por causa do serviço, trabalho, né? Família, esposa, filhos, os boletos, cartão de crédito, as prestações às vezes da casa para pagar, empréstimo e as contas em geral, né? Às vezes a gente fica ansioso por uma viagem, a gente fica ansioso por uma resposta, a gente fica ansioso por um emprego, por uma promoção, sabe? São infinitas coisas que podem trazer ansiedade ao nosso coração. Eu queria dizer para vocês que a ansiedade é comum no coração das pessoas. A ansiedade, ela acontece na minha, na sua vida, sempre vai ter, só que a gente precisa aprender a administrar. Existem pessoas que não consegue controlar a sua ansiedade. E aqui o Senhor, ele dá um direcionamento dizendo assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Nós precisamos lembrar que em todas as situações, mesmo aquelas que a gente gosta e aquelas que são desconfortáveis para a gente, Deus, ele tem cuidado de nós. Deus, ele está nos monitorando. Deus está nos acompanhando. Deus é Pai. Lembra que tu e eu, que nós somos filhos dele. Então, assim, lança sobre ele. Eu lembro que alguns anos atrás, eu estava ministrando e estava começando a minha carreira pastoral em outras igrejas. E foi um momento de grande desenvolvimento ministerial meu. E eu senti Deus, ele apertando eu nas minhas finanças. E eu apertava aqui, apertava lá, irmãos. Eu nunca faltou nada. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nesta manhã, que se você é de Deus, se você é um filho de Deus mesmo, que obedece a palavra de Deus, saiba, você não vai viver na miséria. Ninguém que é filho de Deus fica na miséria. Há uma palavra em Salmos que o próprio Davi diz assim, fui novo, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, fica tranquilo que Deus não vai deixar você mendigar o pão. Porém, processos são necessários muitas vezes na nossa vida para que a gente possa aprender a lidar com as pressões da vida. Por que tem tantas pessoas hoje que estão depressivas, pessoas que estão ansiosas, tomando remédio? Por quê? Porque não conseguem lidar com a ansiedade. Como eu falei, e a ansiedade você é o que, pastor? Nada mais é do que uma precipitação do futuro. O futuro não chegou, a coisa não aconteceu e a tua cabeça está maquinando e você não para de pensar. E tem gente que levanta, tem gente que fica ansioso, começa a roer unha, começa a dar problemas no corpo, cai cabelos, dá problema na pele e uma série de coisas que não está legal, porque está ansioso. Então, meu conselho para você é o que? Ore. Você tem que aprender a confiar. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Então, você precisa ter fé, porque claramente a ansiedade fora do controle, não a sadia, né? Porque todo mundo tem um pouco, ela é ausente de fé. E você precisa reconhecer isso e não dar desculpas para o Senhor. Então, que você possa realmente pedir para Deus tirar toda a ansiedade do teu coração. Apresenta as tuas orações aquilo que tem te incomodado. Apresenta no teu coração aquilo que você está precisando. Eu me lembro que foi um tempo que me machucou muito, porque o Senhor falava assim, ore por aquele empresário.
abençoe fulano de tal, abençoe ciclano, eu ia lá, abençoava, e eles prosperavam financeiramente, e as minhas finanças não prosperavam. Eu vivia de provisão, não com prosperidade, é uma diferença. Quem vive de provisão paga as contas no mês. Quem é próspero, quem tem plenitude, vive com abundância. E a gente tem que ter abundância. Só que eu quero dizer para vocês que Deus, ele não faz ninguém rico e Deus não faz ninguém próspero antes de aprender a administrar o pouco. A gente tem que ser fiel no pouco para que ele possa dar mais para a gente. Então, se você não consegue administrar as pequenas coisas, como que você vai ter coisas grandes? Às vezes Deus quer aumentar a sua família, quer te dar filhos. Às vezes Deus quer abrir uma empresa para você, ou te dar uma empresa, uma igreja. Deus quer te dar, colocar coisa na sua mão. Só que você ainda não tem capacidade emocional e nem estrutura, né, espiritual para aguentar a pressão. Porque quanto mais alto você sobe, porque todo mundo quer saber de prosperar e crescer na vida, certo, né? Vocês concordam comigo, né? Só que é igual um prédio. Quanto mais alto o prédio, mais é a pressão do vento. Se a estrutura do prédio ela não é firme, não é profunda, o que vai acontecer com o prédio? O prédio vai cair. Assim somos eu e você. Se nós não temos profundidade no Senhor, não temos uma vida de oração, não colocamos diante de Deus as nossas súplicas, os nossos desejos, aquilo que nos incomoda, aquilo que nós estamos precisando, a gente não vai ficar de pé. Isso é claro. Então você vai parar no hospital, você vai parar num psicólogo, não que psicólogo não seja de Deus, eles são de Deus sim, sabe? Deus colocou eles têm um papel fundamental para aquilo ali. Mas muitas vezes você vai acabar tomando um remédio que você não precisa. Você precisa resolver algumas coisas no teu coração e aprender a confiar no Senhor. Porque a fé é isso. É a convicção das coisas que você espera, mas você não se vê. Então, lança no Senhor a tua ansiedade. Não sei o que tem te deixado ansioso nos últimos dias. Se é teu filho, a tua filha, talvez eles saíram de casa, estão na bebida, na droga, entraram em relacionamentos. É o teu marido que te abandonou, a tua esposa saiu, teu marido está com uma amante. Eu não sei se é a tua empresa que está ruim. Eu não sei se é um problema de saúde que agravou na tua casa, mas o que eu digo para você é ora. Ora. Todo cristão que não ora, ele está fardado à derrota. Nós precisamos orar, nós precisamos ter uma vida de oração. A oração não é só aquela que você fala em voz alta, às vezes você ora em pensamento. Então a gente tem que ter o costume de estar orando sempre, porque Deus sabe. Eu fui apresentando a Deus claramente o que eu estava precisando, e um dia eu sei que sobrou, acho que R$80 na semana, e aquilo ali era muito pouco para mim passar a semana, eu lembro. Eu tinha comprado algumas coisas, mas era muito pouco. E o Senhor fez eu colocar gasolina e subir até uma comunidade para ministrar a palavra. E comunidades carentes, comunidades menores, irmãos, às vezes os irmãos não têm condição de ajudar a gente a colocar um combustível, uma manutenção de carro, porque a obra é feita por homens e a gente precisa de dinheiro, claramente, para poder fazer esse tipo de trabalho e ajuda. A gente já se dispõe, saindo da nossa casa, da nossa família, né, para atender os irmãos. Mas enfim, eu fiz aquilo que o Senhor obedeceu. Quando chegou na hora de ir embora, eu já estava guardando minhas coisas para me recolher e vim para minha casa. Era quase 2h30 dali para minha casa. Era tarde da noite e um irmão falou: pastor, eu gostaria de ofertar na sua vida. E o que aconteceu? Aquela oferta que eles deram deu exatamente para pagar as contas da semana que eu estava precisando. Ou seja, Deus, ele sabia aquilo que eu estava precisando. Como Deus sabe, meu irmão, minha irmã, aquilo que você está orando, aquilo que você está clamando, aquilo que está te machucando e aquilo que você precisa. Você precisa orar. Não seja como muitos crentes que ficam terceirizando: ora por mim, ora por mim. Não há problema nenhum em você pedir oração dos outros. Só que você tem que lembrar que você também precisa orar. Então, mantenha-se numa vida de oração, de comunhão a Deus, que o Senhor, ele vai te honrar, o Senhor vai te abençoar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor tire toda a ansiedade do meu coração e a ansiedade que está sobre o coração dos meus irmãos.
Sabemos que muitas coisas não temos respostas. Na verdade, Senhor, muitas coisas na nossa vida não terão respostas. Algumas sim, outras não, mas sabemos que um dia, Senhor, na Tua glória, na Tua presença, entenderemos todas as coisas. Então eu te peço, Pai, acalma o coração deste homem, desta mulher, desse idoso, dessa idosa, desse jovem que me acompanha aqui nesta manhã. Que o Senhor possa falar com eles, que eles possam ter domínio próprio, Senhor, que eles possam orar, colocar diante de Ti aquilo que tem machucado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, se essa palavra foi de encontro ao teu coração, não esquece de deixar o like, comenta aqui se Deus falou com você, me ajuda a compartilhar. Se você não gostou, fazer o quê, né? A gente está fazendo o que a gente pode de melhor, como eu sempre falo. Existem outros canais que são até melhores que o meu, e o importante é você sempre estar ouvindo a palavra de Deus. Mas isso falou o teu coração, você gostou dessa palavra, quer continuar ouvindo, é só se inscrever aqui, porque todos os dias eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Te aguardo aqui e até o próximo devocional. Amém?